Olá, meu nome é Max Mano, eu sou oncologista no Hospital Sírio-Libanês. Hoje, no Congresso de Câncer de Mama de Gramado, nós tivemos uma sessão muito interessante que abordava a questão do desescalonamento do tratamento. Quando nós falamos de escalonamento, isso significa reduzir a intensidade do tratamento, por exemplo, não precisando administrar uma quimioterapia ou administrando uma quimioterapia que seja menos tóxica. Isso poderia ser também a redução da duração de algum tratamento ou, eventualmente, até a omissão de um tratamento, como a radioterapia ou a própria quimioterapia. Nós tivemos 3 sessões. Na primeira, o Dr. Antônio Frasson abordou a questão da cirurgia. A cirurgia é uma área que realmente está sofrendo ao longo dos anos um processo de desescalonamento, ou seja, se faz cirurgias mais conservadoras, se faz menos cirurgias e, especialmente, se faz cirurgias menos radicais. Um dos maiores alvos de escalonamento da cirurgia é a axila, ou seja, a remoção dos gânglios linfáticos embaixo do braço, que antigamente existia uma ideia que toda cirurgia deveria ser radical e eles necessariamente teriam que ser todos removidos. Isso foi mudando ao longo do tempo com o linfonodo sentinela e hoje nós estamos indo um passo além. Mesmo se sabendo que a axila está comprometida, em muitos casos é possível se evitar a cirurgia axilar ou até ou pelo menos fazer uma cirurgia bastante mais econômica. A vantagem disso é menos efeitos colaterais. A longo prazo, os pacientes têm menor risco de ter sintomas de baixa sensibilidade ou de inchaço no braço, que a gente chama de linfedema. E existe também algumas questões além disso, por exemplo, alguns tipos de câncer de mama de baixa agressividade. Há alguns estudos atualmente avaliando a questão de eventualmente nem operar os pacientes, ou talvez aqueles que fizeram quimioterapia pré-operatória tiveram uma resposta completa, o tumor desapareceu, eventualmente omitir a cirurgia. Na sequência dessa aula, o Dr. Rodrigo Anriot abordou a questão da radioterapia. Tradicionalmente, a radioterapia radioterapia pós-operatória do câncer de mama era feita ao longo de 5 semanas de tratamento, de 25 ou 30 aplicações. E isso, apesar de ser um tratamento bastante simples, envolvia visitas diárias ao hospital, porque ela é feita de segunda a sexta-feira, sem intervalo, ao longo de 5 semanas. Então, um grande desafio, por exemplo, pacientes morando em outras cidades, isso era um grande problema. De uns anos para cá, um novo esquema foi desenvolvido por grupos diferentes, onde uma dose um pouco maior diária é administrada por um tempo mais curto. Em um dos estudos, 16 aplicações e no outro 15, que fecha em mais ou menos 3 semanas, ou seja, se economiza em média 2 semanas de tratamento. Foi amplamente discutido na apresentação. Os dados mostram que em termos de eficácia e em termos de segurança são absolutamente equivalentes, mas pode resultar numa enorme contenção de custo e questões de praticidade para os pacientes. E finalmente, na minha própria apresentação, eu abordei a duração de um tratamento que se chama trastuzumab. É um tratamento administrado após cirurgia para câncer de mama para um subtipo muito específico de câncer de mama que se chama HER2 positivo. Esses tratamentos são anticorpos monoclonais que historicamente são administrados ao longo de 1 ano. E surgiu a questão, há algum tempo, se nós poderíamos encurtar essa duração, se isso seria tão bom quanto fazer 1 ano. As vantagens seriam redução de custo, que é uma medicação de altíssimo custo, praticidade do paciente terminar o tratamento muitos meses mais cedo e, eventualmente, até uma redução no risco de alguns efeitos colaterais. Uma série de estudos avaliaram essa questão e os 4 primeiros estudos não conseguiram provar que durações inferiores a 1 ano eram tão seguras. Mas na ASCO desse ano, o estudo mais importante de todos, chamado Persephone, foi apresentado comparando 6 meses de duração com 12 meses e foi sugerido que seriam equivalentes. Eu salientei uma série de problemas metodológicos com esse estudo, que é um estudo um pouco antigo, que não reflete mais perfeitamente a prática atual, e o fato dele mostrar resultados discordantes com os estudos anteriores, de forma que, de maneira mais ou menos consensual, se aceita que a duração de 1 ano de trastuzumab, por enquanto, continua sendo recomendada.